Olá, queridos alunos, aqui é o professor Luiz Gustavo para a nossa aulinha de revisão dos conteúdos aí do início do primeiro ano. Vamos começar aqui relembrando um pouquinho os conjuntos numéricos, né? A gente tem os conjuntos numéricos, a gente começa o conjuntos numéricos, né, com os números naturais. Os números naturais são os números que foram pensados aí para contagem, né? A gente tem aí o zero, o número nulo, né? E aí os números inteiros positivos aqui, ó, um, dois, três, quatro e assim por diante, né? Esse aqui é o conjunto dos números naturais. Depois do n, nós temos o conjunto dos números inteiros. A gente vai ter aqui, ó, aqui no meio o zero, né? Aqui um, dois, três, né? Os naturais estão contidos nos números inteiros. E aqui, né, a gente vai ter a novidade, que são os números negativos, né? Menos 3 e assim por diante. E também é infinito aqui para a esquerda, tanto para a direita. A gente tem alguns conjuntos, igual, por exemplo, aqui, ó, quando eu falo aqui Z asterisco, né? É interessante a gente saber disso. Esse asterisco está tirando o zero, né? Está tirando o número nulo aí, ó. Então, a gente vai ter aqui menos um, menos dois, e assim por diante. E aqui já o um, o dois, e assim por diante. Quando eu tenho aqui somente, quando eu falo aqui Z positivo, é os inteiros, é, é os inteiros não negativos. Por que eu não posso falar que é um inteiro positivo? Porque ele tem o zero, né? Então, aqui, ó, zero, um, dois, três. Aqui eu tenho números que não são negativos. Não poderia falar positivo porque o zero não é positivo. Se eu quero os inteiros positivos, eu tenho que colocar dessa maneira aqui, ó, com asterisco, concordam? Aqui, ó, porque vai ficar um, dois, três. Aí que sim são os inteiros positivos. Da mesma forma, né, que a gente tem aqui o z é, negativo, o z aqui com menusinho, como é que vai ficar aqui? Esse aqui é os inteiros não positivos, ok? Porque ele entra o zero. Então, a gente não pode falar que é os inteiros negativos, né? Por exemplo, e assim por diante. Agora, se eu quero os inteiros negativos, eu vou colocar aqui, ó, o asterisco e vou pegar só os negativos, olha, menos um, menos dois, e aí vai. Beleza, queridos? Então, esse é o conjunto dos números inteiros. Quando eu pego o Q, né? O Q que vai englobar todo mundo, né? Então, aqui, ó, os naturais, aqui a gente tem, por exemplo, o 1, o 0, o 2. Aqui, além desses naturais, o Z vai pegar os negativos, né? Menos um, menos 3. Vocês estão sentindo falta de alguma coisa aqui, não estão? Das frações. Então, os racionais vão ter todas as frações, decimais, todo número que pode ser escrito na forma de fração. Todos os números que estão no Q podem ser escritos como fração. Então, aqui, ó, a gente tem um terço, um quarto, pode ser negativo, né? Poderia ser menos um terço, 0,4 número decimal, a dízima periódica, né? Aqui, ó, 0,3333. Esse meu 3 ele ficou feio. É, 1,4444 e assim por diante. Então, todo número que pode ser escrito como fração é um número racional. Então, o que aqui, ó, é o conjunto dos racionais, que vai pegar todo mundo, né? Até então, vai pegar todos os naturais e todos os inteiros, né? Então, a gente pode até falar aqui que o Q ele contém, né? São conjuntos, a gente vai usar essa ideia de cruzal. O Q contém o Z e o Z contém o N. Tá um dentro do outro aí. Concordam comigo, queridos alunos? Até aqui, beleza, né? Aí vai ter um conjunto que eu até vou fazer ele separado aqui, é o conjunto dos irracionais. O próprio nome diz, né? O que é irracional é o que não é racional. Então, eles são conjuntos separados. O irracional não se mistura com o racional. É todo número que não pode ser escrito na forma de fração. Mas tem uma dica mais legal para você saber. Esses números irracionais vão ser infinitos não periódicos. Igual aí que você pega o raiz de 2, que é 1,41, e aí vai, né? A gente não tem um período se repetindo aqui, né? São números aleatórios aqui depois, tá? O raiz de 3 também é 1,7 e aí vai. E o π, né? Que é o famoso número π aí.
que é 3,14, está tudo dentro dos irracionais. Então, aqui nos irracionais, eu vou pôr uma dica assim, ó. São números infinitos, não periódicos, tá? Beleza, gente? Aqui, os irracionais são números infinitos, não periódicos. Então, esse início, né, é entender esses conjuntos. Eu tenho aqui os racionais e os irracionais. E quando eu pego os racionais, que é o quê? E junto com os irracionais, eu vou formar o nosso maior conjunto até então, é o conjunto dos números reais, né? A gente pode falar aqui, ó, escrever aqui dos reais, ó, vou até fazer um quadrozinho aqui, ó, bonitinho. Conjunto dos reais representados por esse R aqui, né? Os reais vai ser a união, né, do Q com o I. Beleza? Quando você une aí o conjunto dos racionais com o conjunto dos irracionais, né, pega todo mundo, você pega a reta numérica e consegue pegar os números reais. Os números reais que são todos os números aí. O que o número, o que não pode no número real, né? Aqui, ó, raiz quadrada de coisa negativa, né? Não pertence aos reais, tá? A gente não consegue tirar a raiz quadrada ou qualquer raiz par de número negativo, tá? Então, no número real, a gente não tem a raiz quadrada ou qualquer raiz par de número negativo. Então, aqui, o raiz de -4 não pertence aos reais, assim como, por exemplo, raiz quarta de -2 também não pertence aos reais. Outra coisa que a gente não faz aqui, né, não faz em lugar nenhum, é divisão por zero, né? Quando você pensa em 1 dividido por zero, né? Não está definido isso aqui, tá? Não existe, né? Isso aqui, ó, a gente não existe. A divisão por zero não existe, beleza? Isso é importante, né? Quando a gente vai lá estudar domínio de função, a gente tem que entender que raiz par negativa não existe, raiz par de número negativo não existe divisão por zero. Uma coisa interessante de falar aqui que a raiz ímpar negativa, igual a raiz cúbica de -8, é tranquilo, né? Isso aqui é -2. Ah, por quê, prof? Ué, porque -2 elevado ao cubo é igual a -8. Então aqui é tranquilo. A raiz ímpar negativa é tranquilo, só não pode ter raiz par com número negativo. Beleza, queridos? Então, essa é a ideia dos conjuntos, é isso aí que você tem que saber para a gente poder evoluir aí no estudo de conjuntos, no estudo de funções. Bacaninha? Espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenham esclarecido. Até o próximo vídeo. Tchau para vocês.